Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e hoje, depois de tanto tempo, hoje era um amor. Bom domingo, você está recebendo esse vídeo só no domingo. Se você não foi um dos 1.500 malucos dodóis que eu amo tanto, que estiveram ao vivo comigo no meio da madrugada, me vendo reagir ao jogo, eu não pude assistir ao jogo ao vivo, anunciei nas lives, nas minhas redes sociais, que eu ia pro show da Dua Lipa, inclusive foi um show maravilhoso, me diverti muito, vocês viram no começo aqui do vídeo, e que não ia ver o jogo. Então eu não tenho notificação no celular, avisei quem podia me mandar mensagem no WhatsApp, não mande. Não toquei no celular durante o show, não tenho nenhum vídeo ou foto tirada nesse celular, o vídeo do começo do vídeo foi gravado pela minha namorada, vocês viram? E, enfim, não toquei no celular até chegar em casa, abrir o computador e ficar assistindo um jogo numa tela separada para não olhar o chat. E o Santos ganhou do Palmeiras de 1-0. O Santos ganhou do Palmeiras de 1-0. Se você não viu esse react, dá até para pular, né, pro fim, você vai me ver comemorando o gol, vendo o gol pela primeira vez. Foi bem legal, obrigado a todo mundo que participou, todo mundo que me acompanhou, até me emocionei bastante. E sigo emocionado, porque eu tô gravando logo depois, são 4 da manhã agora, desliguei a live agora há pouco, mas tô gravando para deixar isso agendado para amanhã de domingo, para vocês receberem essa análise. Santos 1, Palmeiras 0, Santos sai da zona de rebaixamento, né, vence em Vila Belmiro e ultrapassa o Vitória indo para os 5 jogos finais, perdão. Não com tranquilidade de maneira alguma, mas com algum respiro, né? O Santos, pelo menos, pontuou em um desses 3 jogos contra os líderes do campeonato, né? E 3 pontos fundamentais, acho que inclusive foram os 3 pontos óbvios. A gente perdeu 2 jogos fora, querendo ou não é normal, e ganhou o jogo em casa. Então, assim, de novo, a gente respira. E vamos continuar, porque a luta não acabou. Tem um jogo muito difícil quarta-feira contra o Mirassol, tem um confronto direto contra o Juventude, tem jogos complicados daqui pra frente, mas pontuar hoje foi essencial. Ir para essas rodadas finais fora da zona é um negócio fundamental. Eu não sei como o psicológico desse time entrar em campo de quarta pra frente. Aliás, tem 2 confrontos diretos ainda tem com o Inter. Eu tava tentando matutando aqui, não tava lembrando do Inter. Eu não sei como esse time entraria no psicológico se não tivesse vencido hoje. Eu não acho até, ou melhor dizendo, eu acho até que o 0-0 não seria o pior resultado do mundo. Eu acho que um ponto em específico contra o Palmeiras só seria ruim porque a gente precisava de 2 para empatar com Vitória. Ultrapassamos ganhando 3. Mas não é um resultado assim péssimo na conta. A grande questão para mim era a psicológica. Esse time precisava ganhar para que não afundasse nos pensamentos negativos para as próximas rodadas. Eu tô falando muito sério. Eu acho que a grande questão do Santos para as próximas rodadas é psicológico. Seria. Agora é técnica mesmo. Se tivesse perdido, acho que seria psicológico. Agora passa a ser técnica. Eu acho que o Santos dá uma respirada também internamente de ok, o jogo mais difícil, o jogo mais improvável, a gente conseguiu. Agora, eles falando, né? Temos condições de lutar. Não acho que o Santos seja favorito contra o Mirassol, muito pelo contrário. Não acho que o Santos seja favorito contra o Inter fora. Um pouco pelo contrário. Não acho que o Juventude seja fácil, porque é fora, principalmente. Qual outro jogo falta? Não lembro. E o Cruzeiro na última rodada, que assim, a gente torce muito para ser mais um jogo em que o adversário venha com reservas, porque o Cruzeiro joga 3 dias depois do fim do Brasileiro a semifinal da Copa do Brasil. Então, assim, tomara que venha com reservas totalmente desinteressados, que os principais reservas sejam poupados também, venha aí, sei lá, o sub-15 do Cruzeiro. Mas, enfim, eu acho que a gente precisava abrir com essa questão psicológica, que é muito importante. Claro, o time continua tendo defeitos, isso é óbvio, não foi um jogo perfeito, mesmo. Teve jogador pisando na bola, o nosso ataque não é exatamente... aliás, a nossa defesa não é exatamente perfeita para jogar como jogou no segundo tempo, muito no alto, porque o Santos realmente acreditou que dava para ganhar, vou voltar nisso em instantes. Então, lá embaixo funcionou, lá em cima, marcando alto, foi um pandemônio no segundo tempo.
e o nosso ataque não é a coisa mais potente do mundo. Mas os caras arrancaram o gol à força e por mim, tudo bem. Você sabia que existe no YouTube um vídeo chamado 1 minuto de gols perdidos pelo Lautaro Dias no Cruzeiro? Pois bem, potência no chute não é exatamente o forte do Lautaro, e agora nós que temos de lidar com isso. Mas sabe quem tem potência total? O mês de novembro na Insider é o mês mais potente em termos de descontos, promoções na Insider. Novembro é assim. No link que está aqui na descrição você cai exatamente nesta página que já vem com o cupom Eu Vim de Santos aparecendo no seu carrinho. O cupom por si só 15%, mas com as promoções somadas em novembro, ele pode chegar até 50% off. Tem a camiseta off-white, tem a camiseta preta, tem camiseta de tantas cores, tem cuecas, tem outros produtos maravilhosos. Dá uma rodada, ó. Long sleeve, famosa manga comprida, tem a tech t-shirt que eu estou usando, tem bermuda, enfim, produtos não faltam, tudo com cupom 20 Santos e no mês com as melhores promoções que somadas podem chegar até 50% off lá na Insider. Lembrando que se você quiser saber de outras promoções, entra no grupo de Zap, o WhatsApp da Insider, que também está aqui na descrição deste glorioso vídeo. E sim, eu fiz essa brincadeira da falta de potência do ataque por causa da propaganda da Insider, é claro, mas não é porque eu só fiz por isso, é porque é verdade. Vamos começar a analisar o que o Santos fez hoje, essa vitória gloriosa contra o Palmeiras pelo ataque. Porque o Santos fez uma boa partida no primeiro tempo, de novo, né? E eu tava comentando nesse react como o Santos parecia, no começo até o meio do segundo tempo, caminhar para a repetição do roteiro. Faz um bom primeiro tempo, neutraliza o adversário, desperdiça oportunidades, toma um gol e não faz a menor ideia de como sair do buraco. E tava sendo esse roteiro. Perde aquele gol com o Barreal, perde o gol com o Lautaro, né, no passe do Neymar, do Barreal, claro que o Carlos Miguel pega com o pé. Teve aquela cabeçada do Schmidt, enfim, não foi um gol perdido aquele, mas a bola não entrava e não entrava, eu comecei a falar, cara, esses caras vão afundar, o psicológico vai pro saco, o Palmeiras começou a fazer o que o Palmeiras faz, você tá acreditando que dá pra ganhar, né? Deixa eu matar o jogo aqui, o Flaco perdeu uma chance, o Brazão salvou outra, o Adonis e o Zé Ivaldo conseguiram fazer desarmes importantes, bloqueios importantes, eu tava assim, meu Deus, vai entrar uma bola pra esses caras, a gente vai afundar e vai afundar. E não aconteceu. Mas o Santos quase... Aliás, o Santos meio que caiu na pegadinha. Não, vamos usar um quase. Porque o que eu sempre falo nos jogos recentes contra o Palmeiras, e o mais recente foi semana passada, então é fácil de lembrar, o Palmeiras faz os seus adversários, grande parte, e times do nível do Santos, que são hoje de níveis inferiores, caem constantemente, você entra retrancado. Não foi o caso hoje, mas eu vou chegar lá. E aí o Palmeiras joga morno, você vai falando, pô, se eu der uma escapadela aqui, um passe longo ali, uma estocada aqui, de repente, puf, toma o gol. Você começa a acreditar, os caras te matam. E o Santos estava quase caindo nessa pegadinha. E o quase que eu tô usando é porque o primeiro tempo do Santos foi bom de verdade. O Santos não deixou o Palmeiras passar no meio campo. Pra mim, o Arão e o Schmidt no primeiro tempo, e o Adonis Frias, talvez no jogo inteiro, foram 3 caras que mataram contra-ataques do Palmeiras assim a rodo. Os 2 primeiros volantes, porque a bola não passava no meio. Quando no raro momento que passava, o Adonis estava antecipando. Grande partida do Adonis. Não tanto quanto o Gênio e o Igor Vinícius. Aliás, eu tô até triste que eu demorei, 8 minutos para citar o Igor Vinícius nesse vídeo. O homem encarnou o Carlos Alberto Torres, uma loucura. Daqui a pouco a gente chega lá. E aí a gente tava matando bem o contra-ataque. Primeiro tempo o Santos jogou lá em cima, coisa que eu não acreditava que fosse possível, mesmo contra os reservas do Palmeiras. Deixa eu dar uma conferida no microfone, tá com bateria, graças a Deus. Só que no segundo tempo o Santos caiu de produção. O Zé Rafael, por exemplo, parou de jogar. O Zé Rafael fez um segundo tempo horrível. A saída do Arão não gostei. Eu acho que o Arão estava muito bem para ser ele o escolhido para sair. O Schmidt também estava bem. É que é difícil você justificar que quem teria que sair é o Zé Rafael. Você tirar o Zé Rafael, você enlouquece a torcida. Então, tá. Mas o Santos começou a não funcionar no ataque. O Lautaro não entrou bem, porque é o Lautaro. O Neymar não estava bem. E ninguém criava. O Robinho estava bastante isolado. O Zé não estava armando como armou no primeiro tempo. A bola não chegava nos atacantes. E o Palmeiras começou uma bolinha, outra bolinha longa, terceira bolinha longa. O Flaco jogou bem, né, entrou bem. Eu falei, os caras botaram um titular e a gente tá morrendo. Não é possível, cara. E aí eu tava com aquela sensação, o Flaco começou a bailar pra cima da gente, uma hora a bola vai entrar. E não entrou. Eu falei, quando o Vojvoda coloca o Roleiser,
E eu assisti ao jogo, tem o react, o Caio Ribeiro falando no ouvido, eu tava ouvindo no fone. O Caio Ribeiro acertou tudo, foi assim, masterclass de Caio Ribeiro. Os dois melhores em campo foram Igor Vinícius e Caio Ribeiro, uma loucura. O Caio Ribeiro só fez a análise certa, ele pediu o Roleiser desde o começo. E ele começa a pedir o Roleiser ali do meio do segundo tempo pro final, porque o Santos não tinha criação. Você olha pro banco do Santos, você tinha duas peças. Uma entrou, o Vitor Hugo entrou mal. Na minha opinião, entrou mal. Ele destrói o meio campo do Santos. Não ele sozinho. Assim, foi destruído o meio campo do Santos. Quando o Arão sai, ele entra. E dois, o Bom Tempo, que não entrou. Só que eu entendo o analista do jogo, que não é torcedor do Santos, que não assiste todo o jogo do Santos, olhar e ver o Roleiser e falar, cara, ele é mais ofensivo que o Bom Tempo, é verdade. O Santos não tem meio armador. Desde o primeiro minuto do jogo, o Santos está com uma dificuldade clara na armação da jogada. Bota o Roleiser. E o Roleiser entra sendo esse cara. Então ele cria uma jogada que agora eu esqueci para quem foi. Ele cria o lance que ele domina de esquerda, já ajeitando para a direita e bate, o Carlos Miguel pega e ele faz o gol. Masterclass de Caio Ribeiro. Mas era isso, faltava esse meio ali. Faltava esse meio aqui. Até foi o Zé Rafael no primeiro tempo, em grande parte, mas no segundo ele parou de jogar. Então a entrada do Roleiser foi fundamental. E quando o Roleiser entra, é isso que eu ia falar. O Vojvoda passa a acreditar de verdade que dava para vencer. E graças aos céus, a Buda lá, toda a entidade que se acreditar e respeitou todo mundo, funcionou. Porque se não funcionasse, ia ser bem complicado. Porque quando ele coloca o Roleiser, ele abdica do meio campo. Ele tira o Zé. Então ele abriu, ficou só o Schmidt de volante, o Vitor Hugo que não é volante, e o Roleiser lá na frente. Ele falou, bom, ou eu tomo 3-0 agora ou eu ganho o jogo. Graças a Deus ele ganhou o jogo. Porque ele abdicou do meio campo, né? Que era o setor que o Santos matava os ataques do Palmeiras, era o meio. Quando ele abdica, eu falei, vai dar ruim ou vai dar uma coisa mais maravilhosa do mundo. Felizmente foi a segunda parte. Então o Vojvoda usou, quis ganhar o jogo, acreditou de fato que dava pra ganhar, meio que caiu na pegadinha do Palmeiras, mas segurou de algum jeito e acabou ganhando o jogo numa outra troca, muito mais ousada. O Roleiser dessa vez entrou. Todo mundo entrou, né? O Robinho, o Roleiser, com tempo pra funcionar e não com o time tomando um sacode. E eles, então, tá 3-0, se vira aí. Não foi o caso, felizmente. Taticamente foi isso. E eu não citei números táticos. O 5-4-1, que foi o Santos marcou no 4-5-1, na verdade. No 4-5-1 e tal. Porque, apesar do Santos de fato ter marcado no 4-5-1, com Igor Vinícius, Adonis, Zé Ivaldo, Souza, aí uma linha de 5 sendo o Neymar, então a linha de 5 tinha o Barreal de um lado, o Guilherme do outro, entre eles Schmidt, Arão, Zé Rafael. Por que eu não estou citando isso como um fator fundamental? Porque no primeiro tempo, o Santos não deixou o Palmeiras passar no meio campo, então essa formação você não via. E no segundo tempo, o Palmeiras estava jogando no contra-ataque. Era lançamento pro Flaco, era contra-ataque aquele que o Veiga solta pro Maurício. Agora, talvez tenha sido pro próprio Flaco, não lembro. Começou a jogar no contra-ataque. O Santos não tinha uma postura defensiva. O Santos foi bem defensivamente, cortando, né, lançamentos, impedindo o passe por baixo no meio campo e antecipações da Adonis Frias. Foram 3 fatores fundamentais na marcação do Santos. O Santos mal teve uma postura defensiva tática. Tipo, o Palmeiras começa a trocar de um lado pro outro, o Santos se posta num 4-5-1, isso mal teve, mas era isso. E no ataque, o Neymar foi um centroavante hoje, muito mais do que um falso 9. É que ele não resiste, ele vai lá voltar pra armar na pequena área defensiva. Mas enfim, isso é outra história. O Santos estava com dificuldade na armação, aí chama, alguém tem que chamar o jogo, ele chamava. Não acho que tenha jogado bem, mas nisso ele realmente chama o jogo. Mas o Santos, apesar dessa dificuldade ofensiva, conseguiu ficar com a bola no primeiro tempo, graças aos 3 volantes, né, que funcionaram como armadores. Então o Santos jogou no ataque, às vezes com o Zé Rafael sendo a dupla de ataque do Neymar, que é uma loucura, ou às vezes até substituindo o Neymar quando ele recuava. O Arão, numa linha de 3, na saída de bola ao lado do entre, né, o Adonis e o Zé Ivaldo. E aí é que entra, e aí é que eu chego finalmente no homem do jogo. O que é uma loucura, você deve estar me xingando aí. Não, você assistiu o jogo, você não está me xingando. Porque você sabe que é verdade. Igor Vinícius. Assim, o que o Igor Vinícius jogou hoje, você pega o Carlos Alberto no auge, o Cafu na final da Copa de 94, de 2002, 94 foi reserva. E você fala, é um mix e virou o Igor Vinícius. Cara, o Santos jogou o tempo inteiro com o Igor Vinícius como seu principal armador. O Santos tinha dificuldade, não tinha armador, bola no Igor Vinícius, saía alguma coisa. E a linha de fundo tocava para trás, fez o Carlos Miguel trabalhar. Na defesa desarmou, antecipou, armou, driblou. Cara,
Vocês que fazem os comps, né, os compilados de lance de jogador, claro que agora tô no meio da madrugada, vocês já devem ter gravado, mas volta ao jogo e faz um compilado de Igor Vinícius. Era passe em profundidade, passe quebrando linha, ele quebrando a linha e recebendo para dentro da área. Foi uma atuação fantástica do Igor Vinícius. Fantástica. Foi o melhor em campo. Primeiro tempo, para mim, Igor Vinícius, Arão nas interceptações e o Adonis nas antecipações. No segundo tempo, o Arão dá uma queda, o Igor continua. Eu acho que o Adonis foi bem também. E você pode colocar nessa conta, para mim, 2 jogadores. O Roleiser pelas participações e o Robinho. Eu gostei muito da entrada do Robinho. Eu gostei muito da entrada do Robinho. No Sport TV/Premiere, até o Caio e o Losetti, que são ótimos comentários. O Caio hoje foi fantástico. De novo, Masterclass de Caio Ribeiro. O Losetti é ótimo sempre. Eles até acharam que a entrada do Robinho deu uma quebrada por causa da saída do Barreal. Eu acho que foi mais um problema no meio campo. Eu acho que o Robinho entrou bem. E a escorada de cabeça conscientíssima pro Roleiser é coisa de quem, ó, tem que ser titular desse time, minha opinião. Caras, eu tô muito feliz, assim, muito feliz. É claro que esse é o vídeo pós-jogo na tranquilidade. Faremos um vídeo mais elaborado, com imagens e tal. Vocês sabem, o Grama Clássico tem que aproveitar, tem que fazer isso, tem que mostrar pra vocês. Mas esse é um resumão do que eu vi, da nossa felicidade, e que noite fantástica. Espero que vocês tenham um bom domingo e até quarta-feira, quando a gente volta pra sofrer. Mas vai ter vídeo mostrando algumas questões. E Igor Vinícius, bato palmas sentado, porque tá muito tarde, se não quero levantar e fazer bagunça aqui. Fantástica atuação. Se vocês quiserem alguma análise específica de algum jogador, até peçam nos comentários, porque acho que merece. Muito feliz, foi isso que eu enxerguei desse jogo. Me emocionei. Se você quiser ver minha reação na hora do gol, tem aí o react no canal, tá disponível, ficou público. Ganhar clássico é bom, né? Aliás, Vojvoda, hein? Tem 3 vitórias pelo Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Que loucura. Alguém brincou no chat da live do react. Mirassol também é clássico, vence aí. Gostei dessa ideia. Beijo pra vocês, hoje foi no amor, hein? Tchau.